é o segundo bioma mais ameaçado da Terra. Tem altos índices de biodiversidade e endemismos e é por isso um dos 2 hotspots no território brasileiro. É um patrimônio nacional pela nossa Constituição. A Mata Atlântica é, na verdade, um complexo florestal, diferentes tipos de florestas que formam a Mata Atlântica. Nós temos floresta ombrófila densa, floresta ombrófila mista, uma das partes conhecidas é a Mata de Araucárias, no sul do Brasil, campos de altitude, restinga, manguezais. Basicamente, a Mata Atlântica é ameaçada por desmatamentos, por atividades de mineração e talvez nem todo mundo esteja atento a isso, pela introdução de espécies exóticas, pelo processo de urbanização e, em algumas áreas, caça e pesca predatória e tráfego ilegal. Uma parte do turismo não regulamentado também é uma ameaça. No início do século XX ainda, né, a presença da Mata Atlântica aqui era predominante, né? Então você tinha, como o Vale do Rio Doce, a navegação do Rio Doce, ela foi proibida pela coroa, na época ainda da exploração do ouro, na região de Ouro Preto, Mariana, né? E aqui era uma área proibida em função do contrabando do ouro. Esse ouro tinha que ir para o rio e não podia passar para o Rio Doce, pelo Rio Doce para sair no Espírito Santo. Então aqui era uma área proibida, uma zona proibida. Por isso aqui foi uma das últimas áreas do Sudeste brasileiro a ser efetivamente explorada e colonizada. E por essa razão o Médio Rio Doce ele ficou até o início do século XX muito bem preservado, né? E isso só foi alterado a partir da chegada da fronteira, né? De algumas frentes de ocupação. E aí, especialmente no caso do impacto vamos dizer assim, dessa ocupação para a Mata Atlântica, eu destacaria o papel da siderurgia, né, nesse processo. Com a construção da estrada de ferro, o início das atividades de mineração e extração do minério de ferro para exportação, com a entrada da siderurgia, porque um parque siderúrgico vai se instalar na bacia do Rio Doce, com o avanço da cafeicultura, com o avanço da pecuária, criação extensiva de gado para fornecer para o mercado, para a demanda da capital do país na época, que era o Rio de Janeiro, né? O desenvolvimento da agricultura de subsistência, que também é para abastecer os grandes centros industriais que estavam se desenvolvendo. Então a região passa a ser ocupada de forma acelerada, né, na primeira metade do século XX. Esse processo, né, ele se intensifica ainda mais, né, nos anos 40 e nos anos 50, que faz com que a região seja um retrato do que se chama a grande aceleração. O Parque do Rio Doce abriga e conserva espécies únicas e exclusivas. Temos encontrado a ocorrência de novas espécies, em especial Neomorphos geoffroy, jacu estalo, uma das maiores populações remanescentes viáveis geneticamente de onça pintada. Então temos essa condição ainda saudável de proteger uma espécie ameaçadíssima para a Mata Atlântica, que no caso são as onças pintadas.
e espécies florestais importantíssimas, como o Chrysophyllum imperialis, como o Canella sassafrás e outras espécies endêmicas da Mata Atlântica e que desempenham um papel importantíssimo para a compreensão da biodiversidade. Tem espécies aqui datadas de estimativa, né, de mais de 250 anos. Perobas, as sapucaias, né, alguns angilins, que aqui estão desde a época dos povos originários. O Complexo de Lagos, que é o terceiro maior complexo de lagos e planície alagada do Brasil, perdendo para a Amazônia e o Pantanal Mato-Grossense, e depois vem a nossa região, a região dos lagos do Médio Rio Doce. Isso é muito importante, coloca o parque numa categoria importantíssima de preservação dos ambientes úmidos brasileiros e mundiais. A gente tem aqui o maior lago natural do estado de Minas Gerais, que é o Lago Dom Elvésio, com 450 hectares de lâmina d'água, além das outras 41, que são distribuídas ao longo desses 36 mil hectares, quase 36 mil hectares. E cada uma representa um ambiente único, uma vez que elas não têm ligação entre si. Estamos falando em 77 espécies de mamíferos, das 260 conhecidas da Mata Atlântica, 325 espécies de aves, 22 espécies de peixes, quase 30% da bacia, e de plantas nós temos mais de 1.000 espécies, das 20.000 espécies conhecidas da Mata Atlântica. Nós conseguimos detectar a extinção local de 7 espécies de peixes, analisando dados da literatura e num estudo mais prolongado sobre esse grupo de animais. E é importante dizer que por que um programa de pesquisas de longa duração? É porque ela é para estudar processos, respostas dos ecossistemas de longo prazo, para estudar eventos raros, por exemplo, o papel do fogo, as inundações, secas, e, claro, identificar e resolver problemas em várias escalas. Enquanto um observatório do território, a gente está interessado nas questões mesmo voltadas para o território como um todo. Então, o entendimento é de que para conservar a biodiversidade que está ali no parque, e todo aquele ecossistema, não basta pesquisar sobre os organismos que estão situados ali dentro daquele espaço, mas que é preciso pensar também no parque enquanto um território, onde há disputas de poder, onde há disputas de interesse, e aí a gente tenta contribuir para esses processos voltados para a gestão, buscando entender como que a população do entorno se relaciona com o parque, como que a população do entorno entende o parque, se o parque para essas pessoas é uma oportunidade, é um entrave, contribui para o desenvolvimento, para a qualidade de vida. O objetivo do projeto que a gente teve foi reunir essas pesquisas para a gente avaliar como comportou o desenvolvimento de pesquisa sobre biodiversidade dentro do parque, para a gente saber o que está sendo procurado, o que não está sendo procurado, e por conta disso você começar a compreender quais as necessidades do parque quanto à pesquisa em relação a determinados períodos do ano. A gente usou várias, na verdade, fórmulas para chegar a uma estimativa de consumo de floresta, de acordo com a quantidade de ferro, gusa e aço produzido. Então, entre 1937, quando os altos fornos da siderurgia belgo-mineira começam a funcionar em João Monlevade, até 1954, quando 100% do carvão vegetal era de mata nativa, de mata atlântica, a gente estima em pelo menos uns 3.000 hectares de terra, de floresta consumidos para exclusivamente uso de carvão, que daria aí, se a gente pensar que um hectare seria 10 mil metros, um campo de futebol mais ou menos, que é uns 3.000 campos de futebol em área, E o que significou, um outro dado interessante, é que no Brasil
a gente tem, em média, naquele período, no início do século XX, primeira metade do século XX, um consumo, o que era consumido de madeira, 3% era transformado em carvão da lenha. Aqui na região do Médio Rio Doce, pelo menos 25% da lenha era transformada em carvão, bem destonteante aí do resto do país, né, se a gente pensar nas médias nacionais. Isso tudo em função da necessidade de alimentar os alto-fornos, né, e a fabricação de ferro e aço. Por isso a gente pode dizer, para concluir, que a Mata Atlântica ela foi decisiva para o desenvolvimento do Vale do Rio Doce, para o desenvolvimento do Vale do Aço, especialmente para se transformar num polo siderúrgico como se transformou ainda hoje, né? Então a floresta ela serviu muito bem a esse propósito. Por outro lado, a gente tem um impacto ambiental pela ausência da vegetação, né? Porque a partir da derrubada da floresta, a gente tem outras atividades econômicas como a pecuária, a agricultura, né? Que vão substituir a floresta, vamos dizer assim, e muitas vezes sem o devido cuidado, e por isso a gente tem hoje na região do Médio Rio Doce grandes problemas ambientais, né? Evidentes. A gente tinha tudo em abundância, né? A gente tinha uma Mata Atlântica, né? Com a natureza, com a fauna, né? Com tudo. A gente tinha em grande escala, né? E hoje a gente não tem mais isso, né? Hoje a gente precisa implementar projetos, né, no território para a gente poder sobreviver. A gente precisa cuidar do que sobrou, né, da Mata Atlântica, que está devastado. Então hoje a gente tem essa luta, né, do dia a dia. A gente está buscando preservar, porque não tem igual antigamente, né? Então hoje a gente tem esse desafio, né, de buscar aí a preservar o que tem e implementar o que está faltando, né? A gente hoje tem aí um dos maiores crimes ambientais que aconteceu no nosso território, que é o rio Atu, o rio que corta a nossa aldeia, né? Em 2015 veio esse rompimento dessa barragem que acabou com o nosso rio, acabou com o nosso peixe, acabou com a nossa cultura de batizar a nossa criança, né? De comer o peixe, né? E o rio sempre foi para o nosso povo uma fonte, né, da vida, né, e uma fonte de vida espiritual também, né? Que vem essa parte cultural do batismo, né? E hoje a gente não faz isso mais, né? Tem 7 anos que a gente não nada no rio, a gente não pesca, a gente não batiza a nossa criança, né? Temos um menino que nasceu há pouco tempo, que não sabe ainda o que é nadar, não teve essa oportunidade de aprender, né? Igual eu tive, os outros parentes nossos teve. Então, assim, é uma grande preocupação, né? Com a Mata Atlântica, com o rio, com as nascentes, né? Com o futuro, né? Das nossas crianças, do nosso povo.
O Instituto Terra foi criado há 25 anos, em 1998. A ideia do Instituto foi evoluindo, na verdade, né? Ela começou como uma ideia muito simples, porém, ela parecia simples, era a ideia mais complicada que podia se imaginar. A ideia foi o que fazer com essa terra. Os pais herdaram essa terra do meu avô. Era uma fazenda de gado, ela estava totalmente devastada. Naquele ano em que meu avô entregou a fazenda, passou para frente, esse ano ele plantou capim para o gado dele e o capim não cresceu. É o estado em que essa terra estava. Ela estava esgotada, exaurida, parecia um deserto para quem andava aqui. E eles realmente não sabiam o que fazer, né? O Sebastião e a Lélia mexiam com fotografia, informações. E a Lélia teve essa ideia, essa ideia simples, porém bem complicada, e se a gente replantasse a floresta que tinha aqui, né? E rapidamente eles foram atrás de descobrir como fazer e descobriram que para replantar a floresta teriam que, numa área do tamanho dessa, né, são 700 hectares, teriam que plantar 2.700.000 árvores. Já pensou? Né? E hoje já foram mais de 3 milhões que foram plantadas. E a floresta está crescida, é uma floresta totalmente replantada, porém é uma floresta de biodiversidade, com espécies nativas da região, são mais de 300 espécies. E a gente vê o sucesso desse plantio através da fauna que voltou, né? A gente encontra aqui os grandes predadores que estão no topo da pirâmide alimentar. Onças, tem uma família de 5 onças aqui, grandes macacos, lobos, enfim, e toda a biodiversidade que você pode imaginar, né? Da minhoquinha até a onça, né? Busca plantar aquelas espécies que melhor adaptam às condições locais. Hoje nós estamos trabalhando numa floresta decidual, uma floresta de mata seca. Então é preciso criar um microclima para introduzir espécies. Isso, todas as nossas coletas hoje são realizadas nos fragmentos em torno, né, mais próximo, até 200 quilômetros. A gente vai fazendo essas multiplicação aqui. O objetivo é enriquecer não somente na questão de espécie, mas também na qualidade genética dos indivíduos que a gente traz para cá. Isso vai garantir uma perpetuidade na floresta que nós estamos plantando. As pessoas em volta da gente não entendiam por que a gente estava fazendo isso. Não viam a razão de replantar uma floresta, uma fazenda que eles consideravam produtiva. A primeira pessoa que duvidava muito disso era meu avô. O próprio Sebastião Salgado, de 96 anos, não acreditava nessa ideia. Ele achava que era um desperdício de dinheiro e ninguém aqui acreditava. Então, rapidamente, nós começamos a desenvolver vários projetos para chegar na população e mostrar para eles que, na verdade, as técnicas agrossustentáveis, técnicas verdes, de recuperação ecológicas, eram muito importantes. Então, nós começamos a dar muitos cursos para os fazendeiros daqui começarem a mexer com as terras deles de uma forma diferente. E, rapidamente, esses cursos encontraram uma audiência muito grande e nós recebemos aqui 84 mil pessoas para receber esses cursos. Imagina, né? Então, a região toda passou por aqui para aprender como lidar com uma fazenda e como adaptar técnicas de recuperação florestal no dia a dia, no cotidiano de todo mundo. Além de restaurar a paisagem, a restauração das nascentes é algo que nós trabalhamos aqui no Instituto Terra, que tem um papel fundamental. Muitos sítios, propriedades também tiveram perdas de água no interior delas. E isso hoje tornou-se um legado da gente em ir a esses lugares, a trabalhar com a restauração, isolar, conscientizar ao produtor que é necessário fazer um trabalho ali. Não somente plantar árvores em torno, mas proteger aquele ambiente para que a água continue aflorando naquele ponto e dê rentabilidade para o produtor. Um sítio ou uma propriedade sem água, ela perde o seu valor econômico e até mesmo a perspectiva, né, de produção. Essa pequena floresta cresce, as raízes dessa floresta em volta da nascente vão permitir que a água penetre o solo e chegue até o lençol freático.
A gente também instala pequenas retenções de água, como se fossem umas piscinas em lugares estratégicos onde a água vai acumular. E a gente conecta as águas da casa em pequenas estações de tratamento de águas usadas. A gente limpa a água que vai para o chão, né? Então a gente purifica essa água do solo. E o resultado é que a água volta. Isso é muito poderoso. E quando a água volta, a vida das pessoas que moram nessa terra muda. Há um distanciamento, precisamos refazer essa ligação entre homem e natureza. E a grande oportunidade é com a Mata Atlântica, ela que produz água, serviços ambientais e ecossistêmicos prestados cotidianamente para a gente. Respiramos o ar que ela produz, que os picos limpam, que as grandes serras e cumieiras limpam. Bebemos a água que a Mata Atlântica produz, todos os recursos que ainda existem garantem a nossa sobrevivência. Se eu posso deixar um recado para a população brasileira é que se engajem em processos sistêmicos de ressignificação de um olhar para a Mata Atlântica. A Mata Atlântica pertence ao nosso DNA e nós pertencemos à Mata Atlântica. Essa interação, esse refazimento relacional, ele é crucial para a manutenção da biodiversidade e ampliação das áreas protegidas na Mata Atlântica. Mata Atlântica somos todos nós.